Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje vou mostrar um pouco das análises que nós tivemos aqui com o indicador Fênix. Hoje eu vou ensinar vocês aqui como utilizar um pouco do nosso operacional. Como é o nosso operacional pelo indicador Fênix, beleza? Então, para começar logo, deixa o like, comenta aí se tem alguma dúvida, se você já viu alguém operando desse jeito, e se tiver interesse no nosso operacional completo, com os indicadores, basta me chamar no privado, beleza? Está com preço promocional muito top. Então, sem enrolação, vamos analisar aqui como nosso operacional funcionou no mini índice, no ativo do mini índice em 1 minuto, beleza? Vamos fazer aqui um replayzinho de mercado na plataforma Active Trades, no MT4. Quem ainda não tem o MT4 para usar os indicadores no mini índice, tem vídeo aqui no canal, basta procurar MT4, como instalar MT4 no mini índice. Vai ter aí, ensinando você a utilizar a plataforma pela Active Trades, beleza? Qualquer outra plataforma que tem aí no mercado disponível, MT4, não tem mini índice. Então, só assistir o vídeo para conferir, beleza? Sem enrolação, vamos lá. Vamos fazer aqui um replay com a nossa ferramentazinha aqui de replay, que também tem vídeo aqui no canal ensinando como é que utiliza ela. Eu vou dar um next bar aqui, que vai aparecer as barras, beleza? Vai pulando de barra em barra. Logo de início aqui no pregão, a gente já tem um gapzinho, um pequeno gap de baixa. O indicador ele já mostrou, logo no fechamento do pregão anterior, que estávamos muito sobrevendidos, né? Sobrecomprados. Então, ele já inicia num gap de baixa, fazendo o preço despencar. E aqui já estava a indicação de venda, né? Logo no início do pregão. Só que aqui, como está no início, ficaria um pouco ruim tentar pegar essa venda aí, ficaria um pouco chata. E agora a gente está no meio do canal, né? Está um pouco complicado aí de pensar em fazer alguma coisa. E aqui, ó, fechou o candle com a nossa seta de entrada. Possivelmente poderia ser uma entrada de compra. Porém, como a gente tem que fazer uma análise aqui do indicador, do oscilador e do volume, eu vou passar rapidinho aqui um pouco do que a gente observa. Ó, o nosso histograma da média lenta, tem uma média lenta e uma rápida, ela está abaixo aqui da linha de zero. Então, está mostrando para a gente uma tendência de baixa. O volume está muito grande, vendedor. Então, aqui fica muito complicado tentar pegar uma entrada de compra nesse momento. Com volume grande, vendedor, e contra a tendência, mesmo estando numa extremidade de canal. Então, ficaria muito complicado tentar comprar aqui de imediato. O que eu preciso é ter uma confirmação, algum padrão de candle, ou alguma confirmação aqui do volume, que tenha pouco volume de venda, com pouco volume vendedor, para eu poder pensar em comprar, beleza? Então, ó, fechou o candle com o sinal. Ó, fechou aqui o candle com o sinal. Possibilitaria a gente pensar em vender. Aqui fechou o candle com sinal, você veja que a seta ela não repinta, ela ficou aqui, ó. Não teria como a gente tentar pegar, porque tem muito volume de venda. E está contra a tendência. Começou a romper o canal, ó, e continua entrando muito volume vendedor. Apareceu novamente mais uma setinha de compra, contra a tendência com muito volume de venda. Não podemos fazer nada nesse momento. Novamente, mais uma seta de compra contra a tendência com muito volume de venda. Só que olha só o que aconteceu aqui agora. Esse candle vermelho fechou e ele já está com o volume, ó, abaixo da média de volume. Ó. Estamos aqui com um rompimento de canal. O preço está rompendo. Estamos aqui dentro de uma tendência de baixa. Para eu poder pegar essa operação agora aqui, tentar fazer uma compra, já ficaria um pouco mais interessante, porque eu estou vendo fraqueza na ponta vendedora. O preço, veja que ele estava caindo com volume muito grande acima da média,
E agora, os volumes, ó, desses dois candles aqui anteriores já estão abaixo da média. E esse candle vermelho aqui, ele já está aqui, ó, com volume bem pequeno abaixo da média. Primeiro candle que mostrar aqui com o volume comprador, não precisa ser grande, mas que seja acima da média, acima aqui, pelo menos um pouco maior do que esse volume aqui, possibilitaria uma entrada de compra. Se a gente encontrar aqui ou algum padrão de candle, isso aí eu explico tudinho muito bem na mentoria de como é que seria o gatilho, mas aqui seria uma possibilidade da gente pensar em comprar nessa região agora por conta da fraqueza que a gente está identificando nessa tendência de baixa, que eu estou agora contra a tendência. Eu pensar em comprar agora aqui é pensar em comprar contra a tendência, beleza? Eu não compraria por conta da seta. A seta está me mostrando só que seria uma região interessante de compra. O meu gatilho ficaria envolvido em padrões de candle e na fraqueza desse volume de venda, beleza? E já é o que está me mostrando. Então, aí já seria ó, um gatilho comprador. E olha o que aconteceu. O preço começou a subir. E qual que seria um gatilho de saída numa operação dessa? Por que que eu sairia dessa operação aqui? Ó? Já estaríamos aqui com 350 pontos. Por que que eu pensaria em sair aqui? Porque no volume existe também suporte e resistência. Ó, veja que quando o preço começou a cair aqui, ele chegou nessa região aqui de resistência, ele se criou-se aqui um suporte e o preço subiu. E olha o que o preço está acontecendo aqui, chegando bem naquela região de resistência de volume. E olha o que está acontecendo aqui, ó. A nossa linha, a nossa média rápida, ela já está chegando lá numa região de sobrevenda. Beleza? Chegando aqui nessa região de sobrevenda, já fica complicado de pensar em segurar essa operação, porque é região também de alvo, ó. Price action também, ó. Olha só. Não é uma região aqui de alvo desses fundos aqui de trás do pregão anterior, possibilitando que poderia ser o quê? Um pullback de baixa. Beleza? Eu utilizo também no meu operacional, eu gosto de utilizar VWAP Midas de defesa. Então, eu estava operando aqui nesse horário no pregão, saí da minha operação compradora, que eu estava comprado aqui embaixo, saí da operação aqui, e também por outro motivo. Eu plotei uma VWAP em cima aqui, ó, nesse topo, e ela estaria passando bem aqui agora, ó. Na verdade, está um pouquinho mais acima. Uma VWAP no MT4, infelizmente, eu ainda não encontrei VWAP Midas para o MT4. Se você já encontrou, galera, alguém aí, comenta aí, deixa aí no comentário e me chama, que eu acho muito interessante se tivesse alguma VWAP Midas para a gente colocar aqui no MT4. Então, ela estava passando mais ou menos por aqui, então seria uma região de saída, beleza? Até porque também o volume bateu numa região de resistência. Isso é um pouco do operacional bem superficial de que como é que a gente conseguiria chegar a segurar esse trade até aqui em cima e por que a gente entraria comprado contra a tendência, beleza? Ah, e teve outro fator aqui também, né? Ó. Nós tivemos aqui um padrãozinho, né, de reversão, tivemos um engolfo de alta, né? Então, ó, bem tranquila essa operação. Beleza? Vamos continuar aqui. Candlezinho desceu, subiu. Ó, veja aqui agora, novamente ele tentou fazer um rompimentozinho aí. E olha o que aconteceu. Uma entrada de venda, está mandando vender. Se esse candle fechar aqui com a seta, pode ser uma oportunidade de vendedora. Fechou o candle com a seta. Vamos dar uma analisada. O preço ele buscou uma região aqui, ó, de resistência, que era um suporte anteriormente, no pregão anterior. E ele chegou a chegar na extremidade, ó. E veja aqui a nossa média rápida, ela voltou a ficar branca. Ó, beleza? E olha o volume batendo em resistência. Deu um pico de volume batendo numa resistência de volume. E o preço ele faz uma indicação de venda. Vamos ver o tamanho desse stop aqui. Stop muito pequeno, ó. 120 pontos de stop. Para você deixar ainda mais seguro, atrás da média de 200.
170 pontos de stop. Ah, a entrada compradora. Vamos dar uma olhada aqui no stop dela. 120 pontos. Stops muito curtos hoje. Hoje foi muito bom de operar, muito lindo de operar. Beleza? E outra, eu ainda estou aqui a favor da tendência, ó, porque a minha média lenta ainda não ficou acima da linha de zero. Então, mais uma confluência que possibilitaria de eu pegar essa operação vendedora. Então, vamos ver aqui como é que seria esse desenrolar desse trade. Ó, vendeu lá em cima. E aqui, ó, nessa vendinha stop curto, já estaria batendo aqui 200 pontos. Para muitos, seria já um objetivozinho legal. Beleza? Eu não fecharia a operação, porque eu estou a favor da tendência e eu ainda não vi o volume bater em uma região de pico, que possibilitaria somente, ó, o preço ele dar uma correção, que quando, isso aí eu também ensino muito bem na mentoria, que correções, ó, com pouco volume, simboliza que a gente está só fazendo um movimentozinho corretivo para continuar numa tendência. Então, permaneceria na operação bem tranquilo. E olha o que, que acontece quando ele começa a buscar o volume. Ó, volta a descer. Ó. O volume voltou a ficar maior do que o da correção. Então, isso aqui foi apenas uma correção para continuar o movimento. Então, aqui já seria uma região de alvo. Por qual motivo? Porque é um suporte. É um suporte. Beleza? Região de alvo. Porém, ainda tem caminho para a gente poder andar mais aí ainda. Poderia fechar alguns contratos aqui e tentar deixar o pau torar até lá embaixo, porque eu estou a favor da tendência. E aqui seria uma possível continuação desse movimento de queda. Mas vamos ver se o mercado ele possibilitaria da gente conseguir segurar mais essa operação, mesmo chegando numa região de alvo. Subiu, ó, candlezinho grande, ó, mas sem volume nenhum. Então, continuaria um candle de correção apenas. E novamente, ó, bateu lá, novamente no suporte, volume grande. Todo modo, você pensaria em sair ali, ó. Olha o que aconteceu de novo. Subiu 2 candles com volume pequeno e novamente para baixo. Agora, diferentemente do movimento anterior, que eles bateram no suporte, ele bateu no suporte, ó, batendo no nosso pico de volume de resistência. Então, e veja que ele chegou aqui, ó, ficar branco, voltou a subir, voltou a ficar branco, chegando numa zona que a gente precisaria sair da operação. Ou posicionar o stop por aqui, porque se ele continuasse a queda, beleza. Caso ele começasse a voltar, a gente tem que sair da operação, porque aqui pode ser uma zona que ele respeite por conta da resistência do volume. Beleza? E olha o que aconteceu, subiu novamente com pouco volume. Olha aí que possibilitaria da gente ainda pensar que seria apenas uma correção. Só que, ó, ele começa a cair e o volume começa a diminuir, ó, ficar com pouco volume na venda. Então, eu estava operando aí nesse momento, eu saí da operação aí. Ficou um pouco difícil de pensar isso, de querer segurar a operação, porque começou a diminuir o volume. E olha o que aconteceu, ó. Novamente, ele faz o rompimento na minha região de rede de suporte, sobe um candle sem volume nenhum e o outro candle ele volta a ficar abaixo com um volume maior do que o volume do teste, que foi esse volume assim que ele voltou a testar, possibilitando aqui uma possível entrada no rompimento dessa região aqui, com stop curto também, ó, uns 140 pontos. Não faz parte da operação, porque não está aparecendo seta de entrada, mas possibilitaria uma tentativa de entrada de rompimento por conta do volume, que não teve volume nenhum comprador, e nós estamos numa tendência de baixa, né? Eu não peguei essa operação, mas poderia ser uma operação vendedora legal. Vamos ver aí como é que foi desenrolar. Veja que ele aparece a setinha, mas ela só fixa quando o candle fecha com ela. Fechou o candle com a seta aqui, ficaria a operação, beleza? Ó, e o preço realmente
desceu e foi embora, possibilitando, a partir daqui, de pegar esse rompimento, por conta do volume. Vamos ver, ó. Olha novamente o que aconteceu aqui. Posso até marcar aqui como uma possível zona de suporte. Por quê? Eu pensaria em comprar aqui. Qual é o cenário que eu pensaria em comprar aqui? Contra a tendência. Quando eu começar a ver pouco volume vendedor. E nesse momento aqui que apareceu a seta de entrada, não estava acontecendo isso, tinha muito volume de venda. Só que olha só, depois subiu 2 candlezinhos e depois um candle vermelho, ó, com um volume pequeno abaixo da média. Então aqui já seria uma possível zona de entrada legal para a gente poder pensar em comprar contra a tendência. Beleza? Então, são essas oportunidades que o indicador permite a você. Aí você vai procurar aqui um padrão de candle, ou algum fluxo de volume nessa região para pensar em comprar. Beleza? Olha o que aconteceu aí. Subiu ali os candlezinhos com um volumezinho de comprador. Desceu novamente, ó. Vamos ver aqui. Desceu novamente. Veja que esse candle que desceu, ele desceu com pouco volume, volume abaixo da média. Volumezinho abaixo da média. E esse candle verde aqui, um candle com um volume acima da média e um volume maior do que o candle vermelho. Vamos ver aqui se aqui possibilitaria da gente pegar uma entrada compradora. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, dando um zoom aqui. Pequeno engolfozinho aqui um pequenozinho harami. Já tem alguns padrõezinhos aqui, rejeição aqui, ó, deixando pavios. Então, possibilitaria da gente pensar em tentar comprar aqui. Vamos olhar o tamanho desse stop. Stop muito técnico, ó, atrás do fundo. Esse aqui está um pouquinho mais caro, 220 pontos. Mas aí seria uma entrada que possibilitaria da gente poder pegar. O candlezinho desce novamente, ó, com o volume abaixo da média. Esse candle aqui, referente a esse volume aqui. Então, se fosse pegar aí, já ficaria um pouco melhor, porque já está com um volumezinho, o stopzinho um pouco menor. E ele sobe agora com o volume acima da média. E, novamente, olha o que acontece. Busca minha região de pico de volume. E vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, no mínimo 200 pontos aqui essa operação. Até o alvozinho 260, mas a gente nunca coloca o alvo na linha, né? Uns 230 pontos. Então aqui hoje, ó, bem fácil, bem tranquilo. Vamos ver quantos pontos foi aqui. Tivemos essa operação aqui de 260 pontos. Mais uma aqui. Até o pico. 300, aqui já era 500, quase 600 pontos. E depois, mais outra aqui. Então, mais uma operação aqui, que daria mais 200. Eu acho que aqui, galera, no mínimo, teria que ter batido a meta. 300, mais 200, mais 200. No mínimo, 700 pontos aí. Que tem umas besteirinhas que seriam um pouquinho a mais. Mas no mínimo, 700 pontos. Beleza? Então, o preço chegou novamente em uma zona de pico, de resistência. Olha lá a nossa média rápida, batendo lá. E aqui, possivelmente, pode ser uma correção para continuar o movimento de queda, porque estamos ainda dentro de uma tendência de baixa. Beleza? E olha só, o indicador ele manda a gente fazer uma venda aí. Fechou o candle com a seta, seria esse. Vamos dar uma olhada. Olha só. Diferentemente daqui, o preço estava subindo, deu aquele pico de volume e a gente possibilitou a gente pegar essa venda. Deu esse pico de volume comprador. Se tivesse tentado pegar essa venda aqui, teria tomado um stopzinho aqui de 100 pontos.
beleza? Só que, olha só, nós estávamos aqui já com um movimento acentuado, que poderia ser uma região aqui de pullback de baixa, e tranquilo, seria um stopzinho aí. Jogou um pico de volumezinho batendo lá embaixo, só que olha o que aconteceu. O preço ele rompe, ele estopa e volta a ficar abaixo da sua região. Vamos ver aí se esse preço ele vai somente, só foi ele estopar. Olha só, quando ele sobe, sobe o quê? Um pouco volume. Sobe novamente com pouco volume. Aí vai da operacional de cada um, né? Eu entraria vendido novamente. Vamos ver se ele conseguiria fazer esse rompimento aí. E stopzinho estaria atrás desse topo, né? Que foi o topo do falso rompimento. Estaria brigando na taxa e provavelmente já estaria saindo da operação nesse meio aqui, porque estamos numa lateralização. Se eu tentei vender aqui, ele ficou ali, chegando próximo da minha região aqui, que estaria com stop por aqui, ó, atrás da média de 200. Ficou aqui brigando, sem conseguir romper ela, eu sairia da operação. Só que ele tenta subir, e quando ele tenta subir sem volume, mas evitaria um stop, ó. Beleza? Agora nós ficamos aí com uma zona de lateralizaçãozinha. Por isso ele manda fazer uma venda aqui em cima. E um cenário não está ideal da gente tentar vender aqui, seria contra a tendência, ó, estaria numa tendência de alta mostrada pelo indicador. Não estamos numa extremidade de canal, como tivemos aqui nos outros nos outros 3 cenários anteriores. Não tivemos uma confirmação de pico de volume em resistência. Então, não seria um cenário ideal de tentar pegar essa venda aqui. Ah, deu bom, mas não seria o cenário ideal. Beleza? Ele começa a descer com um volume constante, um volume crescente, um volume grande aqui. E possibilita uma nova entrada ali, aparecendo uma entrada de compra nessa região. Só que mesma coisa, ó, ainda está distante do canal, tem ainda caminho para fazer, ó, para buscar essa região aqui. O volume ainda está acima da média, o volume vendedor, impossibilitando ainda da gente tentar pensar nessa continuação dessa tendência de alta. Esperaríamos uma confirmação de que teria pouco volume, vendedor, na verdade, para a gente pensar em comprar. Mas vamos dar uma olhada aqui. Esse candle vermelho aqui, ó, ele teve um volume acima da média. Não possibilitaria ainda a gente pensar em tentar comprar aqui, mesmo que a operação deu boa, porque estaria numa região de suporte. Era resistência e agora virou suporte. Mas tranquilo. A gente só pega a oportunidade que aparecem claras, como aqui, ó. Veja que ele desceu 2 candles, está próximo da região de suporte, desceu sem volume nenhum, mesmo aparecendo uma seta vendedora, o fluxo é de alta, tendência de alta, e o volume de compra está maior do que o volume dos candles de queda. Poderia ser um gatilho de compra aí, mas é no meio do caminho, aí vai de gerenciamento de cada um. E o preço ele começa, ó, dá uma subidinha, e toda vez que ele desce, desce com pouco volume. Só que nós estamos falando aqui de uma pequena lateralização, ó. Aí é o operacional e gerenciamento de cada um. Beleza? Só que isso aqui tem que ser conduzido de uma maneira que o seu operacional permite, ó, porque toda vez que ele está subindo, ele sobe com um volume maior, e quando ele desce com um volume pequeno. Então, quem é que está dominando aí a parada? Então, você tem que estar atento ao seu modo de operar para poder conseguir fazer uma operação desse modo.
E ele buscou aqui 100 pontos. Aqui na venda, ele não deu um pico, ele não teve um gatilho para a gente poder pegar. As operações que tivemos gatilhos claros foram essas aqui, ó. Essa venda, essa compra e essa compra. E aqui, a gente pensaria em tentar vender e tomaria um stop. E outra aqui ficaria com stop, mas daria para sair no 0 a 0. Tranquilo? As outras que tivemos até agora não seriam entradas claras ainda. Só essa daqui, essa comprinha aqui. Beleza? Para o vídeo não se alongar tanto, é mais ou menos isso que eu queria mostrar um pouco para vocês do indicador, um pouco de como é que funciona o operacional, de como é que a gente pode pegar as operações. Olha aqui, ó, em cima da região de suporte, deu gatilho aqui de compra. Ó, candle desce, sem volume, ó, o volume já está um volume menor. Bateu na resistência, a frequência aqui de venda, não consegue romper o suporte, fica com o volume abaixo aqui e possibilitaria uma entrada de compra. Isso aí, mostrando o volume comprador, possibilitaria uma entrada compradora. Ó, desce com pouco volume. Quando ele sobe, subir com muito volume, possibilitaria uma entrada na ponta compradora. Não aconteceu aqui, mas são tudo regiões de entrada que o indicador fornece. Aí é onde você vai identificar os seus gatilhos para você poder comprar ou vender, beleza? Mas isso tudo eu ensino detalhadamente quais são todos os gatilhos, como conduzir uma operação com a nossa mentoria, beleza? Quem tiver interesse, galera, é só me chamar no privado aí que eu explico direitinho para vocês. Mas foi isso aqui, ó. Logo no início do pregão, com a análise batendo certinha, deu aqui entrada de 700 pontos. Ó, queda, buscando resistência, por isso buscou aqui uma região perto do canal, subiu, quando ele desceu, ó, esse candle com volume abaixo da média, muito fraco, possibilitando uma entrada compradora. E olha só, já está subindo ali 200. Caracterizando que poderia ser um falso rompimento desse suporte, né? Só que aí já está operando, ó, no meio, a gente está operando aqui no meio do range, está criando esse range aqui, rompendo e desrompendo região. Então, aí é o gerenciamento operacional de cada um. O indicador, eu explico o operacional dele, mas ele ajuda você com um pouco do price action, entendeu? Então, é isso aí, galera. Quem tiver interesse, é só me chamar, que tem preço promocional, beleza? Tamo junto, vai ter muito mais vídeo aí, eu vou trazer vídeo agora todos os dias, um pouco do funcionamento desse indicador. E é isso aí. Valeu!